sou a Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E hoje o programa recebe os convidados Alexandre Eberle Alves e a Márcia Ayub. E o nosso tema fala sobre organizações sem medo. Será que é possível? A gente vai estar discutindo aqui sobre as questões de segurança psicológica e segurança no trabalho. E eu vou fazer a apresentação dos currículos, fazendo realmente o respeito a toda uma trajetória que as pessoas que eu convido têm. Então, começo aqui respeitando as letras, né? O Alexandre Eberle Alves, que possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduação, Lato Sensu MBA em Gerência de Telecomunicações pela FGV, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Fevale, e mestrado em Engenharia de Produção na URGS. Atualmente trabalhando como consultor de treinamento e desenvolvimento na Jober. Experiência profissional em multinacional da indústria automobilística, como responsável pela área de segurança no trabalho, atuação no setor elétrico por mais de 13 anos em diferentes áreas, como gestor de universidade corporativa, ouvidor, gestão de projetos de eficiência energética, coordenador de medição e também gerente de área de contas na área comercial. Tem experiência acadêmica atuando como coordenador no curso de Engenharia Mecânica pela FTEC, professor do curso de especialização de segurança no trabalho na Fevale, e um professor adjunto na graduação da FTEC nos cursos de engenharia. E tem uma questão que deixa o currículo dele ainda mais especial, que ele é casado com a Jaqueline Mânica. Então, aqui, nepotismo no programa, como pode um negócio desses? Mas acontece. E temos também a Márcia Ayub. Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduação em administração. A Márcia, ela é corajosa, ela coloca aqui a data que ela se formou, mas eu não vou ler. Pós-graduação em administração de recursos humanos na PUC também. Especialização, nós estamos nesse início, é bem parecido os nossos currículos. Especialização em marketing pela SPM do Rio Grande do Sul, formação em dinâmica dos grupos pela SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, e formação em coaching, né, pela AOSC. Ai, meu Deus, tranquei agora. É um nome tão complexo, cada executivo of coaching. Então, maravilha. A IOC tá ótimo. E atuou como facilitadora do Grupo de Estudos de Comunicação e Ações Motivacionais na BRH do Rio Grande do Sul por 11 anos. É professora da Faculdade Monteiro Lobato nos cursos de graduação e atualmente é gerente de recursos humanos na Ecoplan Aços Especiais e atua como diretora na Associação Brasileira de Recursos Humanos na Regional do Rio Grande do Sul. E aí eu também vou colocar aqui no currículo, é amiga. Tá? Nepotismo total. Nepotismo total, mas eu acho que eu acho que é a grande questão, né, das relações, né? O quanto que quando a gente vê, por isso que esse programa chama-se Mentes que Conectam, porque quando a gente vê, nós estamos conectados, nós estamos juntos. Gente, esse primeiro momento é um momento que eu acho que é super importante de vocês falarem um pouco mais do jeitão de vocês. Aqui eu respeito, né, a questão dessa formação, de toda uma trajetória, porque de estudos, de vivências profissionais, mas eu queria ouvi-los. Quem são essas pessoas que estão aqui na frente? Então, a gente sempre começa nesse primeiro bloco falando um pouquinho de quem são vocês. Primeiro as damas, por favor. Primeira letra A. Então, vamos lá. Senão eu conto o teu apelido. Bom, para quem está nos assistindo, já deu para ver, né, que aqui tem uma relação de amizade. Aqui tem uma relação de amizade, ali uma relação pessoal muito maior que a do programa. E a Márcia te conhece antes de mim, né? Com certeza, com certeza. Tem mais tempo bem aí. Bem antes. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje conversando, e aqui esse acontecimento poderia estar acontecendo na nossa casa, né? É um bate-papo e espero que possa fazer sentido para quem está nos ouvindo também. Então, falando um pouquinho, né, do que eu tenho vivenciado nos últimos tempos, eu venho trabalhando com segurança do trabalho e eu sempre digo, toda vez que a gente falar sobre esse tema e alguém conseguir entender o que a gente está falando e que isso mude uma tomada de decisão, essa tomada de decisão pode estar aproximando ou afastando alguém de um acidente. Então é com isso que eu tenho trabalhado hoje, né, é com este enfoque comportamento. E aí, claro,
quando a Jaqueline me falou desse tema, com uma parceira maravilhosa aqui da BRH, a gente falar sobre a segurança psicológica, que deu origem, para quem não conhece, eventualmente alguém está nos ouvindo aqui e não conhece, né, ela tem origem nessa questão da Organização Sem Medo, da autora Amy Edmondson, e aqui cabe trazer um pouquinho da introdução desse tema para quem eventualmente nunca ouviu falar. Como é que surgiu a ideia da Organização Sem Medo e da ideia da segurança psicológica? Tá, mas peraí, já vai se engrenar e a primeira já vai... ele não falou quem é ele, Porque essa é uma questão super bacana, porque quem está nos escutando aqui são pessoas que daqui a pouco são estudantes de engenharia, são pessoas... Como pode, né, um engenheiro hoje está falando sobre... e dá um pouco com toda essa história, né, passou pela área comercial, passou por áreas distintas, e hoje nessa área, assim, então, rapidinho, né, assim, um pitch aí de contar dessa história. Né? Duas psicólogas aqui presentes, né? E ele achou que ele ia escapar dessa. Achou que nunca. Bom, então, aqui esse ponto ele é bem interessante, porque a minha formação ela é muito técnica. Então, eu comecei com engenharia mecânica, fui atrás de uma gestão de telecomunicações, fui atrás de uma segurança do trabalho, mestrado na área de engenharia de produção, mas o que acontece? A gente percebe que quando a gente assume uma posição de liderança, a gente começa a ter que entender de pessoas. E quem não entende de pessoas tem grande dificuldade quanto a isso. Depois, aprofundando na segurança do trabalho mais ainda, eu costumo dizer que tem duas coisas, claro que existem muitas coisas para a gente falar em termos de segurança do trabalho, mas a gente tem que ter a clareza do seguinte: na última linha tem duas coisas que são muito importantes neste contexto. É a condição segura, que a gente fala que as empresas precisam ter, e a outra é o comportamento. O que eu percebo hoje em muitas das empresas que eu entro? As empresas trabalham muito com a ideia da condição e não com o comportamento. Aí eu vou falar de mim. Isso. Né? Eu tenho as duas já olhando aqui. Eu tenho estudado cada vez mais a questão do comportamento. Então, embora minha formação toda seja muito técnica, passei por diferentes áreas que me trouxeram a importância de eu entender do comportamento. E aí estou com pessoas que desde a formação de psicologia já fizeram isso. Né? O que eu percebo hoje? Muitas das pessoas que trabalham na área de segurança estão abrindo esse entendimento, algo que não acontecia no passado. Então, assim, falando do que eu faço hoje, eu entro nas empresas trazendo esse alerta. O quão importante é e como tem que andar junto a questão técnica com a questão comportamental. Maravilha. Vamos ouvir a Márcia, né? Mas depois eu vou, porque tem um episódio assim que é muito bacana, que nessa convivência, quando ele começou, quando ele estava na carreira e ainda era bastante técnico, que tem uma fala tua que eu acho super legal, que é a tua visão que tu tinha em relação às dinâmicas. Né? E essa questão comportamental que foi uma virada de chave. Aí assim, eu tenho informações de bastidores. Posso trazer isso rapidamente, porque eu acho que essa é uma experiência bem interessante, principalmente para quem é da área técnica e está assistindo o nosso programa aqui. Eu lembro das minhas primeiras experiências com dinâmica de grupo, ela sendo muito na questão do processo seletivo. E no processo seletivo eu olhava aquelas psicólogas que diziam: você tá de sacanagem que tu vai dizer quem é melhor ou pior porque a gente está jogando o balãozinho para cima, isso tá de brincadeira, né? E eu achava aquilo realmente algo que não fazia sentido naquele momento e achava aquilo uma bobagem. Passado alguns anos, a gente vai amadurecendo e vai tendo outras experiências. E aí eu tive experiências de programas de desenvolvimento de liderança. E quando eu passei a enxergar aquela dinâmica não mais como alguém que estava me avaliando, mas como uma oportunidade de autoconhecimento, aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Quando eu comecei a entender que a minha forma de me posicionar, independente se fosse jogando balãozinho para cima ou se fosse abraçando um projeto, aquilo mudou a minha forma de entender pessoas, inclusive. Porque nós somos sempre a mesma pessoa, em diferentes ambientes, seja jogando balãozinho para cima ou fazendo projetos. Então, fica a dica, e valorizando o trabalho das colegas aqui que estão na mesa, né, o quão importante isso é. Agora ele se... Marcinha, eu vou ter em alguns momentos escorregar a Marcinha aqui, né? Mas Márcia... Não, pode chamar de Marcinha. Né, Jaque, eu não vou conseguir te chamar de Jaqueline, Jaque. É. Né, e... Né?
Começa com J. Que bacana. Mas, não enfim, tem problema, estamos juntos, que a gente está... é um bate-papo mesmo, né? Bom, eu, antes de mais nada, né, sou psicóloga, eu digo sempre, né, isso. Mas tem muita gente que não sabe que eu sou psicóloga, vai descobrir agora, porque tem gente que acredita que eu, nesses meus 29 anos de recursos humanos, eu trabalho na área da administração. Então é um processo interessante esse. Mas quem é a Márcia, né? A Márcia é uma mulher profissional, uma tia coruja, né? Eu gosto de falar disso, eu tenho uma sobrinha que é a coisa mais linda da minha vida, né? Que está sempre em busca de algo mais, né? Eu estudo bastante, como o meu amigo aqui, Alexandre. Né? E por quê? Porque eu acredito que, através do estudo, da inovação, do meu processo de autodesenvolvimento, eu vou me conhecendo e vou ajudando os outros a se conhecer, a crescer, a se desenvolver cada vez mais. Essa é a minha missão, né? E a minha missão também, enquanto da BRH, e por que eu me coloco nessa posição de voluntária. Eu acredito muito no trabalho voluntário, não é só esse o trabalho voluntário que eu faço, tem outros trabalhos. Eu ajudo instituições, eu fiz o curso de contação de história, então vou em instituições contar histórias para as pessoas que estão doentes, também auxilio, né, na Cozinha do Bem. Não é Cozinha do Bem, agora tem um outro nome, porque tem outra instituição que utiliza essa nomenclatura, mas enfim, a questão do voluntariado é muito importante. E a BRH surgiu na minha vida justamente para fortalecer cada vez mais a importância da área de gestão de pessoas dentro das organizações. E como essa área ela pode ser estratégica e ela pode ajudar nesse processo de crescimento não só das pessoas, mas também das organizações. E essa é uma conexão, e eu acho que é muito bacana que a gente está aqui. Quando eu estava pensando nessa temática de falar sobre segurança psicológica, que já é um tema que várias pessoas, e aí fica realmente das pessoas poderem estar trazendo sugestões, que temáticas que elas gostariam de estar ouvindo, para que a gente possa realmente fazer desse espaço um espaço colaborativo também. E aí veio a história de falar sobre segurança psicológica e a questão da segurança no trabalho, que é uma temática tão fundamental, porque a gente precisa cuidar das vidas. E aí é que é interessante a gente poder ver como as áreas se congregam, como as áreas se ajudam, como que assim a gente vai conseguir construir. E eu quero abrir então já com uma primeira questão para vocês, que a gente pudesse pensar, né, assim, queria ouvir de vocês, organizações sem medo, a gente poder pensar sobre esses aspectos de segurança, de cuidado, de prevenção. Por que isso ainda é tão abstrato? Não, segurança no trabalho, segurança psicológica ainda é um conceito tão abstrato, e a segurança no trabalho ainda sendo vista como algo muito de lei, de obrigação. Qual é a visão de vocês em relação à importância dessa área e essa visão ainda tão distante? Quase um tabu, né? Quase um tabu. E aí? Eu posso aproveitar essa bola que picou e continuar onde eu parei quando eu não estava falando de mim. Né? Lembrando então do conceito, né? Como é que surgiu a questão? Porque tudo isso tá baseado tem um pilar atrás disso. Né? Então, falando da Amy Edmondson e do livro A Organização Sem Medo, que na verdade o que aconteceu? Ela buscou entender como é que aconteciam os erros em hospitais. E para isso, ela adentrou nos hospitais, fazendo essa sua pesquisa. E o que apareceu lá? Algo completamente invertido ao que se esperava. Né? Os hospitais que eram considerados referência tinham muito mais erros catalogados do que os hospitais que não eram considerados referência. E a partir disso surgiu a dúvida, mas como isso? Se eu estou com um hospital que é melhor, ele erra mais, o que está acontecendo? E é isso que o livro mostra. Mergulhando nesse tema, percebeu que, na verdade, os melhores hospitais reportavam e tratavam seus erros. Aqui a gente começa a ficar com algo muito interessante para o nosso dia de hoje. Porque quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está preparado para realmente fazer as trocas. E aí tem aquela fala do Cortella, né, de um ditado que ele usa nas apresentações dele, que quando temos
Se tiver uma pessoa, cada uma delas com um pão, ao se encontrarem, se trocarem, cada um vai embora com um pão. Mas se tivermos uma pessoa, cada uma delas com uma ideia, elas se encontrarem, elas trocam as ideias, vão embora com as 2 ideias. Quando a gente está falando disso, isso vale para produtividade, para melhoria de processo, vale para qualidade, vale para segurança do trabalho. Então, assim, a gente poder ter a abertura para dizer o que aconteceu, como quase acidente aconteceu, isso vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de melhorar. A gente vai melhorar processos. E é isso que o livro traz. Ele, inclusive, traz experiências, né, falando do livro da Amy Edmondson. Traz experiências que aconteceram com empresas como, por exemplo, a Volkswagen, que teve, num determinado momento, uma grande perda de valores em razão de um dado que foi colocado ao mercado das emissões de poluentes dos motores a diesel, e no entendimento do livro mostra que isso aconteceu por uma falta de troca de informações internamente, né? Então, esse é o tema que a gente está debatendo aqui. Como que a gente cria dentro das organizações ambientes que as pessoas se sintam à vontade de falar, trocar. É isso, como é que a gente quebra esse tabu, né, que a Márcia acho que usou essa expressão, e que é isso, quando a gente fala em erro, quando a gente fala em falha, as pessoas se espiam, parece que tu tá fazendo um jogo de culpa. Então, sabe, se vocês eu sei que vocês acreditam, mas o quanto que é importante a gente falar sobre essas questões, não é do jogo de culpa, mas da gente poder trabalhar realmente numa cultura, num ambiente diferente, né? E isso é extremamente importante, né? E a pandemia veio nos mostrar isso. Foi um fator externo que simplesmente atingiu uma proporção enorme e fez com que as empresas acordassem. Mas ainda existe, né, na tua pergunta anterior, por que ainda é um tabu? Porque envolve custo. Essa é a grande questão. É o custo versus a produtividade, que é o que o empresário olha, né? Infelizmente, eu tenho que dizer isso ainda. Eu não gostaria de estar falando sobre isso ainda, mas é o que eu vejo, né, dentro das organizações. Então, vamos aumentar o número de colaboradores, mas tem que ter mais um técnico de segurança do trabalho. Aí tem que contratar mais um enfermeiro, um médico também com esse viés, e mais um engenheiro. Então, é aumento de headcount, é aumento do número de acidentes que a gente acaba tendo, porque no momento que tu aumenta, vai crescendo dentro das organizações o número de pessoas, tu não consegue fazer todos os controles. Mas aí vem as normas do governo, aí as normas do governo também implicam em custos, porque a gente tem que melhorar os processos, tem que melhorar as máquinas, tem custo para isso, custo para aquilo outro, enfim. Essa é a linguagem, infelizmente, do negócio. A gente tem que saber conviver com isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que criar ambientes seguros. E eu acredito muito nisso, porque a produtividade só vai acontecer se houver esse ambiente seguro. O colaborador não precisa se acidentar para a gente perceber que aquele é um ambiente inseguro. Eu acho que a gente tem que agir muito mais preventivamente. E é isso que as pessoas esquecem, de agir com prevenção. E eu não estou nem falando dos aspectos psicológicos ainda, né, Alexandre? Eu estou falando simplesmente de uma questão orgânica e biológica, né, de comportamento e de atitude, né, de movimentação dentro de um ambiente que a gente corre mais risco. Eu estou no escritório, mas eu corro risco, tem escada. E as pessoas não se dão conta disso. Dentro de casa? Dentro de casa, exatamente. A gente tem vários fatores que fazem com que a gente corra riscos. Só que a gente tem que lidar e falar sobre isso. E aí é que está a questão do errar. Tudo bem errar, né? Ter o ambiente de erro. Vai acontecer um acidente. Mas tem gente que simplesmente vira a página e não trabalha sobre isso. Não se discute, não se aborda. Não se avalia por que isso aconteceu. O que a gente poderia estar fazendo de diferente para que o acidente não acontecesse. Sabe que nós estávamos num dos nossos episódios aqui, que a gente falou sobre humor e sobre saúde, e nós entrevistamos, estava presente aqui o Dr. Tobias Ludwig Nascimento, e ele trouxe essa experiência também em hospitais, e ele fala de que nos Estados Unidos tem uma questão de que as pessoas falam, tem reuniões para tratar as situações dos incidentes, porque em algum momento acontece o incidente, mas a importância, por exemplo, e isso lá é uma regra.
E aí, no momento que é regra, começa a fazer parte da cultura. E aqui, no Brasil, ainda, o quanto que isso é visto como um caça às bruxas. É como se as pessoas tivessem, bom, nós estamos descobrindo para a gente poder descobrir e fazer um jogo de quem é a culpa. E o quanto é difícil quebrar realmente essa cultura, essa forma de ver, como não é um jogo de culpado, porque ninguém ganha. Quando a gente vai olhar, tem um videozinho da Ciamar, da época que tinha uns videozinhos de treinamento. Ainda tem, a Ciamar ainda existe, mas... Ainda existe. Eu me lembro que tinha um videozinho, era de 5 minutos, que é sensacional, que é o jogo da culpa. Então perguntava para uma pessoa, quem é que fez? Isso é culpa do fulano. Aí, fulano, como é? Isso é culpa do Beltrano. E cada vez que alguém respondia de quem é a culpa, a empresa ia caindo. Olha, eu sendo spoiler aqui. E aí a empresa ia caindo. Até que tem um momento que cai todo mundo e fica todo mundo embolado. Até que daqui a pouco eles começam a vamos olhar para essa situação, e aí a empresa começa a se reerguer, né? Tu tá te coçando aí, né? Eu tô porque várias coisas vieram interessantes aqui que eu gosto, né? E que realmente aí a gente fica numa ansiedade para falar. A Márcia começou falando de produtividade e custo. Tem uma coisa que as empresas... Tem uma coisa que eu vou falar agora que eu aprendi com a Jaqueline Mânica, né? Que ela gosta muito da ideia do e não ou. E aí aqui é uma questão muito importante da gente falar quando a gente fala de segurança e produtividade. Se eu tenho uma bifurcação e eu tomo a decisão do só produtividade, eu vou produzir e vou machucar pessoas. Isso não me serve. Se eu tomo a decisão só segurança e não tenho produtividade, inevitavelmente eu vou deixar de existir. Então, não existe o ou. As empresas que optarem pelo ou, em algum momento elas vão deixar de existir. Porque empresas que estão acumulando acidentes vão deixar de existir. E empresas que não estão entregando a sua produtividade também. Aí vou parafrasear Jaqueline Mânica. Ela gosta muito, eu aprendi isso com ela, né? Ela gosta muito do e. Quando a gente fala desse contexto, as empresas precisam entregar sim produtividade e segurança. Como é que isso acontece, Alexandre? Porque para mim parece que isso é um trade-off, é um ou outro. Não, não é. Se eu tenho uma atividade que para ser feita de forma segura, eu preciso fazer ela em 2 horas, eu não posso demorar 6 horas em razão da segurança. Em contrapartida, eu não posso querer que ela seja feita em 30 minutos. Aqui a gente começa a entender o que é produtividade e segurança. E eu queria trazer uma reflexão bem importante aqui, que eu também trabalho nas minhas palestras. Quem já assistiu, eventualmente esteja aqui, já assistiu, sabe. Empresas no passado trabalhavam somente a ideia de produção. Produção era volume, 1.000 peças, 10.000 peças, 50.000 peças. A partir de um determinado momento veio um outro conceito. Qual o conceito? Qualidade. O que adianta eu ter 10.000 peças e 3.000 é refúgio, mais 1.000 vai me dar retrabalho? Eu não tenho produtividade. Então, vamos lá, a gente saiu de volume para produtividade, que é a produção com qualidade. Só que o mundo continuou girando e outros conceitos começam a chegar. Qual chegou depois? Custo. De que adianta eu ter uma grande produção com qualidade e o meu preço está superior ao mercado? Eu deixo de ser competitivo. Nós falamos de volume, produção, produtividade, agora a gente está falando de custo, competitividade. Mas qual é o momento que a gente está hoje para as empresas que querem ter perpetuidade, sustentabilidade? Ela precisa ter produção, qualidade, custo e, não ou, né, Jaqueline? Segurança. Quando eu consigo entender que tudo isso tem que andar junto e tem que convergir, tendo segurança, por quê? Bons profissionais, falando de RH agora, né, com a representante da ABRH e gestora de recursos humanos. Talentos não ficam em empresas que estão acumulando acidentes. Não ficam mesmo. Eles fogem. Tu tens empresas que têm esse problema, têm dificuldade de contratar bons profissionais. Então, tem um problema de retenção e de contratação. E outra coisa, o mercado hoje não compra o produto que vai, entre aspas, sujo do machucado de alguém. Então, a gente precisa, aí vale para todos os profissionais, para todos nós e qualquer um que esteja nos assistindo. Se as empresas que vão ter sustentabilidade, que vão perpetuar, trabalham com segurança, qual é o funcionário, qual é o colaborador que essas empresas precisam? É alguém que tenha o valor segurança. Isso vale para todos nós. Isso que o Alexandre está trazendo é extremamente importante, porque o que ele está falando é da gente criar um espaço colaborativo. A gente vivia em caixinhas antigamente. Cada setor cuidava do seu e era isso. E hoje, quando a gente fala de segurança nas organizações sem medos, é criar espaços de colaboração,
o que eu, enquanto RH, vou auxiliar ali o SESMIT e vice-versa. E, consequentemente, a área jurídica, a área financeira, todas as áreas têm que estar envolvidas nesse momento e nessa temática hoje. Não é exclusivo do SESMIT ou do RH, porque era muito colocado nos dois, porque tem algumas empresas que... Ainda hoje, né? O RH e o SESMIT ocupam o mesmo espaço, né? Atuam juntos, mas tem empresas que é separado. Então, como a gente vai criar essa colaboração? Então, começa por aí, é uma questão de criação de cultura. Então, a empresa tem que realmente acreditar que esse espaço ele tem que ser colaborativo. A segunda questão é criar um espaço propício ao erro. A gente tem que errar, mas errar e construir com erro. Boa. Né? Tem que abrir o diálogo. Eu falo muito isso, eu falo desse período todo da pandemia, quando me perguntavam dessas questões de segurança, o que mais tem que fazer? Diálogo. A gente tem que dialogar, mas sem os tabus, sem regras impostas. As normas, as leis estão ali, a gente tem que seguir. Não tem discussão nesse aspecto. Mas os demais assuntos que permeiam as questões de segurança, elas têm que ser faladas. Falar sobre depressão, a gente não pode mais se esquivar desse assunto. Deixar embaixo do tapete. Exatamente. Falar que o colaborador tem síndrome de pânico. Porque essas questões, se tu forçar o colaborador que está doente emocionalmente ir para o trabalho, ele com certeza vai se machucar. Ou machucar alguém. Ou machucar alguém, exatamente. Tem uma situação, assim, que eu acho que é uma história muito... eu estava pensando nela. Uma história muito marcante que chegou para o Alexandre, que é de uma pessoa que teve uma situação de uma separação. E uma separação super abrupta. Ou, enfim, a pessoa não estava esperando aquilo. E aí, tu quer... Essa história, na verdade, foi contada por um gestor de uma empresa que eu estava dando treinamento de líderes com foco em segurança, e nós estávamos falando sobre a questão de saúde mental e a importância disso, né? E este gestor trouxe uma situação que aconteceu não na empresa que eu estava fazendo trabalho, mas que ele vivenciou no passado. Um colaborador da empresa anterior que ele trabalhava chegou em casa e a mulher estava se separando. Ao final do dia de trabalho, chegou lá e a mulher disse, olha, tô indo embora, tô indo com as crianças, nosso relacionamento acabou. E pegou a mala e foi embora. Esse rapaz ficou em casa sozinho, tomou todas, mais algumas, se afundou na tristeza do momento, por óbvio. E o que aconteceu no dia seguinte? Foi trabalhar. Ao ir trabalhar, ele foi dirigir. Ao estar dirigindo, ele tinha um colega do lado. Num determinado momento, este sujeito pegou o carro e jogou de frente contra outro que vinha em sentido contrário. O que aconteceu? Morreu o colega de trabalho, não ele. Quando ele contou essa história, a gente percebe o seguinte, e aí, reforçando o que a Márcia acabou de trazer aqui, o papo que a gente está tendo, né? O quanto a gente está sintonizado na rádio da segurança, ou seja, eu trago muito essa analogia, né? O quanto a gente prestou atenção, o quanto a gente ouviu a informação que estava chegando para nós. Será que ninguém percebeu? Quanto que a gente está se olhando? Será que ninguém percebeu que aquele rapaz estava de ressaca, deprimido, triste, ninguém percebeu e ele pegou um carro e foi dirigir ao ponto de que outro colega veio. Pessoal, essa é uma história que eu ouvi, uma história real, e quantas outras até nem se chega nessa causa raiz. Eu ainda vejo essa situação mais preocupante ainda, sabe, Alexandre? Porque o quanto essa pessoa, ele não se enxergou. Também. E é isso que acontece, quando a gente entra num processo de adoecimento, que é esse o caso, de se sentir solitário, de não saber o que vai acontecer dali para frente. Talvez ele nem estivesse em depressão, mas a separação foi um gatilho. Mas estava vivendo uma crise. Exatamente, estava vivendo uma crise que pode, né, engatilhar outras situações aí de doença, e com certeza agora diante dessa situação, né, vivida. Mas o quanto ele também, eu não estou em condições de ir para o trabalho. Vou ligar para o meu líder e vou dizer que eu não estou em condições. E ser acolhido. Exatamente isso. E aí eu adorei te escutar, dizendo que tu escutou essa história num processo de desenvolvimento de lideranças, onde o tema é a segurança. Exato. Eles são essenciais desse momento, porque com certeza esse líder ainda não estava preparado
também para chegar numa reunião da sua equipe e dizer, gente, se vocês tiverem algum problema, não venham trabalhar. Se vocês perceberem que vocês estão passando por um momento de crise na vida de vocês, me liguem, a gente conversa por telefone. Criação de um ambiente com segurança psicológica. Isso não será fraqueza. Isso não será fraqueza. Nós não vamos te julgar por conta disso. Você não vai perder o seu emprego por conta disso. Você não vai cair 10 pontos na sua avaliação de desempenho por conta disso. Isso é um ambiente que realmente propicia que seja seguro para os trabalhadores e que vai gerar engajamento, vai gerar produtividade, vai gerar qualidade, vai gerar competitividade, lucratividade, mas acima de tudo, satisfação por estar trabalhando numa organização que respeita as pessoas que compõem. Nós estamos falando e todo mundo aqui balançando a cabeça. E aí eu queria pegar um gancho, Márcia, da tua experiência, que é hoje tu estás na BRH também, né? Aqui dentro, na diretoria da BRH, que é a nossa Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Rio Grande do Sul. E tem um prêmio que é o Top Ser Humano. Isso. E que às vezes as pessoas olham assim, bobagem. E a questão não é o prêmio pelo prêmio, mas são organizações que estão olhando para a sua gestão e estão também compartilhando e mostrando boas práticas. E eu queria te ouvir pela tua experiência, que faz muito tempo que tu acompanha esse processo, qual a diferença? Porque o Alexandre tinha falado a questão disso, a pessoa que é talento, ela não vai querer trabalhar numa empresa que não é ética, uma empresa que não cuida, não tem bons valores, não tem boas práticas. E aí tu trabalha com a questão de empresas que estão olhando para isso. E eu queria te ouvir um pouquinho de quais são os resultados dessas empresas que estão cuidando um pouco mais. Porque eu acho... Só fazendo assim, quem tem que falar são vocês, né? Mas assim, o que é interessante, e eu acho que é muito importante de quem está nos escutando, quem está compartilhando aqui, porque às vezes tem uma crença de que essas coisas são só de empresas grandes. E eu tenho uma colocação que a empresa tem um porte, pode ter empresa pequena, mas a gestão sempre tem que ser grande. E quando a gestão é grande, faz diferença. Então, a gente acredita nisso. Mas eu acho que tu tem uma evidência... Sim. Muitas evidências. Muitas evidências. Obviamente, eu não posso citar aqui, né, porque eu não tenho permissão dessas empresas, mas, com certeza, nesse período todo que eu pertenço à diretoria da BRH e que sou avaliadora do Top Ser Humano, hoje eu posso falar, porque já passou, não sei se serei em outros momentos, tivemos vários casos que tratam desse aspecto. O que a gente percebe? Percebe uma mudança na cultura, eu acho que começa por aí o ganho, organizações mais inclusivas, diversas, que apoiam, né, os seus colaboradores e que ajudam nesse processo de crises de vida, vamos colocar assim, né? Empresas que aí com esse sentimento de pertencimento criado nessas pessoas, as pessoas se sentem mais felizes. O Celso esteve falando sobre isso, e aí acho que eu estou citando o Celso nesse momento, o Celso Delighausen, né, que ele comenta muito isso. As pessoas ficam realmente engajadas no trabalho, há um clima de respeito, de colaboração. Então, a gente percebe nos cases que são apresentados que há muitos ganhos, não só ganhos financeiros, dá para se medir alguns ganhos psicológicos pela conduta, pela fala das pessoas. E até no momento do desligamento dessas pessoas, porque hoje existem vários tipos de desligamento dentro da organização, aquelas pessoas que trabalham há anos e que acabam se aposentando dentro da organização, esse é um processo de desligamento, e até nessa etapa as empresas hoje estão tendo um cuidado, porque tem muita gente que acaba caindo em depressão, em outras doenças, quando se dá conta que, puxa, vou me desligar da empresa, porque eu preciso me aposentar, não sou mais produtivo para o mercado de trabalho. Peraí, né? Vamos lá. Então, as empresas estão com esse olhar mais abrangente sobre as pessoas. Entender o ser humano de uma forma mais integrativa. E isso, com certeza, repercute tanto para o mercado externo, as pessoas acabam querendo entrar e ingressar nessas empresas que se preocupam
com as pessoas, retém os seus talentos, que hoje é essencial. Hoje, qualquer coisa as pessoas querem sair, né? Então, vai ter um processo de turnover menor e vai reter mais realmente as pessoas. A gente percebe isso claramente, né? E a fala de orgulho de trabalhar numa empresa, vi vários vídeos e vários casos relatados diretamente para minha pessoa, o sentimento de orgulho de trabalhar numa empresa. Nunca aconteceu comigo, algumas pessoas falam, mas aconteceu com meu colega e eu vi como a empresa tratou a problemática dele. E me dá orgulho de ver que não houve punição, que não houve um afastamento da pessoa. Pelo contrário, essas pessoas foram incluídas. Eu tenho uma história muito marcante e é exatamente essa a sensação. Porque às vezes a empresa não se dá conta porque eu estou olhando só aquele colaborador e eu estou fazendo a intervenção ali. E ela perde essa visão sistêmica de que tudo é um processo, né? E que está tudo interligado. Que quando eu estou agindo assim com aquela pessoa, tu tem uma série de outros que estão vendo. E hoje ainda com a questão da comunicação das redes, isso em algum momento pode, né, ter uma situação realmente muito ruim. E aí nós tivemos... A repercussão é muito rápida, porque as coisas acontecem, às vezes até os familiares trazem esse assunto e cai nas mídias e aí o nome da empresa acaba aparecendo. Eu trabalhei numa empresa, tem um caso, graças a Deus de muito sucesso, de um rapaz que se afastou por uso de drogas. Ficou 9 meses afastado. Eu ia falar uma coisa parecida, mas é isso, vai lá, é isso. 9 meses afastado da empresa, quando ele teve, né, o apto do médico para retomar, do psiquiatra e também de um outro médico clínico, que eu acredito que estava acompanhando o caso dele, porque ele teve um processo de abstinência muito, muito ruim, acabou adoecendo, aqueles casos em que a droga já atingiu o organismo da pessoa, né? Ele retornou e a empresa abriu o coração para ele, entendeu? Literalmente, abriu as portas e o coração. Atendeu nas demandas, teve um dia que ele não aguentou, ele sumiu, todo mundo saiu atrás dele, né? Conseguimos achá-lo, graças a Deus ele não tinha entrado, mas ele estava assustado com todo o processo. A gente fez acompanhamento psicológico com ele nesse período, no RH, e hoje ele está assumindo posições de liderança, porque eu acompanho que até bacana. Hoje, né? Ele está crescendo, voltou a estudar, está fazendo faculdade, né, de engenharia. Que bacana. Então, um caso bem interessante e eu espero que ele continue tendo sucesso. Que coisa importante, porque é isso, né, Márcia? Eu ia colocar um caso muito parecido com esse teu, que é de uma empresa que, olha, quando, e é isso que tu diz assim, eu estou fazendo todo um trabalho, o quanto, e por isso que eu adoro trabalhar em empresas, e por isso que eu digo que eu sou psicóloga, muito psicóloga, trabalhando nas organizações, e que ser psicólogo dentro das organizações é uma atividade social, porque quando a gente está trabalhando com aquelas pessoas ali, tu tem toda uma rede, né, que é a mesma coisa que a gente vê também nas questões do acidente, o quanto que um acidente impacta uma família, impacta a comunidade. E aí, o que acontece? Quando tu está trabalhando com as pessoas, e isso chega na família, nós tivemos um colaborador na empresa que eu trabalhei também com uma situação de drogas, e que quem pediu ajuda foi o familiar. E o que o familiar viu? O familiar viu naquela organização um espaço com recursos, porque o pai disse assim, eu não sei mais o que fazer. E eu não sei por onde ir. Uhum. E eu entendo que aqui dentro tem como fazer. E essa empresa acolheu, da diretoria, né, ao RH, todas as áreas envolvidas, e a gente fez todo um projeto. Como é que nós vamos fazer para que a gente possa acolher, porque a gente tinha consciência de se a gente demite, só piora. E naquele momento a gente começou todo um trabalho, e esse rapaz também, né, conseguiu buscar ajuda, conseguiu refazer, hoje tem família, está em posições sensacionais. E isso repercute porque as pessoas estão olhando e dizendo o seguinte, se acontecer comigo, eu não sou uma peça descartável. E um outro aspecto que eu acho muito interessante é que quando a gente está fazendo isso, a gente também está educando, porque esse é um aspecto, a gente às vezes é criado de uma forma que tu não pode pedir ajuda, que se tu levantar a mão é sinal de fraqueza,
enfim, olha eu me empolgando aqui. Imagina, são 3 professores numa mesa, são 3 pessoas aqui que estão vinculadas com uma área, mas eu acho que esse é um ponto super importante, a propagação. Exato. Aí a gente fala corrente do bem, não pouco vão dizer, tão romantizando. Não, isso é realmente uma corrente do bem, é uma corrente de desenvolvimento das pessoas, né, de criar realmente uma outra criticidade. E é bacana porque a gente encontra isso, né? Vocês estão trazendo exemplos e a gente vê exemplos acontecendo. E acho que essas 2 últimas falas de vocês, eu sintetizaria ela com o nome do livro do ex-CEO da Electro, né? O Márcio Fernandes, Felicidade dá Lucro. Né? Felicidade dá lucro. E claro que isso, a pessoa que está nesse ambiente, ela percebe isso, que foi dito aqui. E quando ela percebe isso, ela se sente parte integrante daquilo ali, ela também sabe que não vai ser descartada. E ao sentir isso, ela também quer fazer isso pelos outros. Quando fazem isso por ela, ela também quer fazer isso pelos outros. Aí vem a definição que eu uso de cultura nos treinamentos que eu ministro, nas palestras que eu dou, que, claro que definição de cultura existem várias, a gente vai procurar, mas tem uma que eu gosto muito, que é conjunto de regras e normas aceitas e cumpridas por um determinado grupo. Quando a gente tem uma cultura, que é um conjunto de regras e normas, que vai realmente cuidar de pessoas, e aí a gente pode entrar em coisas que vão além na segurança do trabalho, na segurança psicológica, eu cuido de você, você cuida de mim, eu cuido de você, você cuida de mim, Jaqueline cuida da Márcia, a Márcia cuida da Jaqueline, e isso vai se expandindo dentro da organização. Por que isso é tão importante? O ser humano erra. Se eu errar e você não cuidar de mim, eu vou continuar errando. E se nós estivermos todos linkados nesse mesmo contexto, e aí quando a gente fala de errar, fala de comportamento, fala de tomada de decisão, tem uma coisa que eu gosto muito quando eu falo de segurança do trabalho, que é deixar esse assunto mais leve. Porque normalmente quando fala de segurança do trabalho, daqui a pouco tu vai lá e mostra um cara todo arrebentado. Ou tu vai lá e fica assim, usa o EPI, senão você vai ser demitido. O cuidado que a gente tem que ter para não ir por essa linha. É que a segurança caricato. Antes ela era muito policialesca, né? E o RH também, assim, o porteiro ali, exato. Carimbando. Advertência, não usa EPI, vai para advertência. Tem algumas coisas que eu entendo o seguinte, a gente precisa compreender algo referente a comportamento. E aí vamos sair da empresa, vamos sair da indústria. Você falou também antes do acidente, pode acontecer em casa. Como é que a gente toma decisão em casa? Vamos sair da empresa. Vamos lá. Se tem alguém que já viu minha palestra, já sabe onde eu vou chegar. Você tem que trocar uma lâmpada em casa. A lâmpada está aqui em cima. Cadeira igual a essa, uma cadeira de rodinhas está aqui do meu lado. Eu não uso. A escada tá lá longe. Viu? Tu tem consciência de segurança. Aí, claro, gerente de RH, né? E tem que dar um exemplo, e aí começa também a importância disso, né? Mas só pra gente entender, a partir daquele momento que eu tenho que trocar a lâmpada e a cadeira de rodinha tá do meu lado, eu vou tomar uma decisão. Eu vou subir nela ou vou lá buscar a escada. A escada é o equipamento seguro na minha casa, aquela escadinha e tal, para eu subir, do que a cadeira de rodinha que pode girar. Tomei a decisão. Subi na cadeira de rodinhas. Você que está me ouvindo deve estar pensando, né, sobre isso. Eu vou segurar a cadeira de rodinhas pra ele. Né? Aí você vai subir e vai dizer, mas eu não vou me acidentar. Talvez não. Talvez você suba na cadeira de rodinha aquela vez e vai ganhar mais confiança para fazer isso de novo. E de novo. Só que a gente tem que trabalhar agora com estatística. Se eu trabalhar com estatística, eu preciso entender o seguinte, qual a probabilidade desse acidente acontecer? Vai ter um dia que essa cadeirinha vai começar a girar a roda. O que eu poderia ter feito antes? Era ter pego a escada. Eu não peguei. A partir de agora, o que vai acontecer? Imagina essa cena, congela aqui, ó. Tô com a lâmpada na mão e tô aqui em cima. Congelou, a cadeirinha começou a girar. O que vai acontecer agora? Não sei. Agora eu entro na questão sorte. Pode ser que eu caia e tome um susto e nada me aconteça. Pode ser que eu tenha um roxo. Pode ser que eu quebre um braço. Pode ser que eu bata a cabeça. Pode ser que eu tenha um dano neurológico. Pode ser que eu morra. Eu não sei o que vai acontecer a partir do momento da queda. Mas eu poderia ter evitado a queda. Eu não estou falando de empresa, pessoal. Percebam que aqui eu estou falando da gente na tomada de decisão em casa. Essa tomada de decisão também se reflete na empresa. Na hora que eu decido por usar um EPI ou não, na hora que eu decido por cumprir um procedimento ou não. E aqui eu acho que é o ponto mais importante. Vamos tirar aquela segurança do trabalho chata e só policialesca. Vamos entender que existe uma questão chamada probabilidade estatística. Eu posso me aproximar ou me afastar disso. Para fechar,
esse entendimento. Até porque assim, o Simon já veio já elegantemente deu aqui, super tempo. sutil, né? Simon já veio me mostrar assim, que nós temos só mais 15 minutos pra gente a nossa conversa, né? Que voou, né? Eu vou... Então eu vou deixar esse tema para uma próxima, já fica desenhada a próxima vida aqui pra gente. Não quero te cortar, mas só pra... Não, eu agora até perdi o que eu então tá, mas aí eu vou aproveitar um gancho, porque eu acho assim, que tem, eu acho que é uma questão bem, que tem muito a ver com isso que tu tá falando. E aí uma pergunta para vocês dois. O Júlio Turbay, ele é um psicólogo, colega nosso, e ele tem uma frase que diz: trabalhar com segurança é uma luta diária contra a natureza humana. E aí, então, eu queria ouvir vocês, né, em relação... O que vocês pensam em relação a essa máxima? Trabalhar com segurança é um desafio diário contra a natureza humana. Tá dito a resposta, né? Natureza humana. Nós, humanos, temos respostas programadas. E aí a gente repete. É a história que o Alexandre estava contando aqui. Enquanto não acontecer algo efetivo na subidinha dele da cadeira de rodinha, que venha fazê-lo a refletir sobre o que ele fez, ele vai continuar subindo na cadeira de rodinha, porque ele conseguiu o objetivo dele. E a cadeira estava ali. Eu não vou ter aquela energia de buscar a escada. Tá fácil. E a gente sempre vai pro que tá mais fácil pra gente. Essa é uma resposta programada que o ser humano sempre dá. Comportamento humano, né? Exato. Então, o que vai acontecer? A gente está vivendo na era da experiência, né? Tudo é experiência. A experiência do colaborador, a experiência do cliente. E justamente isso, para a gente quebrar uma resposta programada, e por isso que eu gosto dessa era da experiência, é justamente criar alguma coisa emocional que venha romper com essa programação. E aí sim o ser humano vai pensar de uma forma diferente. Por isso que as empresas hoje despendem uma energia, eu não vou dizer que seja uma energia negativa, é uma energia positiva, criando situações para que as pessoas percebam, olha, eu preciso fazer o exame, a mamografia, porque senão eu posso ter um câncer de mama, o novembro azul, o outubro rosa, o janeiro branco que nós estamos indo. Olha a importância desse assunto nesse mês aqui, né, no dia de hoje que a gente está tendo, que é justamente falar sobre saúde mental. Então, assim, por que nós estamos, né, tão abertos a isso? Para realmente quebrar essa resposta programada que o ser humano tem com relação a esses assuntos. Porque a gente já viu, é tabu ainda falar de algumas coisas em termos de segurança. Por que o carinha sobe lá no alto e não usa a linha de vida, né, Alexandre, que a gente vê? Eu acabei de ver um vídeo para cá. Tá cheio, tá chovendo. Né? Bota o banquinho, bota a escada, não sinaliza, conta com a sorte, né? Exatamente. E aí eu acho que vem as questões de a gente não gostar também dos processos. Isso é tão bacana, por isso que eu disse, hoje a minha mãe, como é metida atleta, né? Ela sempre escuta, né, que os programas, mas agora veio o elogio, mãe, que agora, em função de tanto o Alexandre falar e ela assistir o Alexandre nas atividades, ela não pega mais a cadeira para subir e trocar a lâmpada. Isso é uma mudança, isso é uma melhoria de cultura. Claro, isso é o que a dúvida. gente tem que trabalhar. E aí eu queria a tua visão em relação à frase do Júlio. Aqui eu gosto muito, porque a gente falou muito do mindset, né, da forma de pensar, que a gente pode entender que as pessoas têm diferentes maneiras de pensar. No livro Mindset fala assim, mindset fixo e mindset de crescimento para ter sucesso. Isso. Considerando que o sucesso seja eu não me acidentar. Vamos agora sair da ideia do livro e vamos considerar que o sucesso é eu não me acidentar. Eu também tenho formas de pensar. Vamos pensar em 4 formas de pensar individuais. Na verdade, eu vou fazer aqui uma adaptação de uma teoria que fala sobre cultura, que é, na verdade, da curva de Bradley, né, da Dupont, e eu vou pegar essa ideia que se faz para grupos e vou trazer para indivíduos. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar que eu sou nível 1, de 1 a 4, forma de pensar segurança. Eu apenas cumpro, quando aquilo ali faz sentido na questão da obrigação. Por exemplo, não uso cinto de segurança no carro, mas se eu sei que vai ter uma blitz ali na frente, eu coloco o cinto. Por quê? Para não ser multado. Se você que está me ouvindo agora, trabalha em alguma empresa e está pensando, eu mudo a minha forma de agir, porque alguém vai estar me olhando, porque vai ter uma inspeção de segurança, você é nível 1. Vamos pensar agora que você é nível 2. Nível 2.
Você cumpre porque é uma obrigação. E obrigações você faz. Você entra no carro e coloca o cinto de segurança. Por quê? Porque é legislação de trânsito. A empresa te exige botar o capacete. Você coloca. Não que você acredite que isso vai evitar um acidente, mas você cumpre. Nível 2. Que seria ser nível 3. Eu acredito em segurança para mim e para minha família. O que significa isso? Eu entro no carro, eu coloco o cinto de segurança, eu vejo se minha esposa está com o cinto, se meu filho está com o cinto no banco de trás. Se eles estão, eu ando com o carro. O que seria ser nível 4? Eu coloco o cinto, faço a minha família colocar o cinto, e se eu ver um terceiro que eu nem conheço, talvez saindo do estacionamento da empresa sem cinto, eu vou abordá-lo e pedindo para ele colocar. Percebe que são 4 níveis. Você que entendeu o que eu estou falando aqui agora no nosso público aqui. Qual é o teu nível? 1, 2, 3 ou 4? Percebe que você está entendendo agora a tua forma de pensar segurança. A tua forma de pensar guia a tua forma de agir. Tua forma de agir muda teu resultado. Assim como ter um mindset fixo ou de crescimento muda o teu resultado para ter sucesso ou não na vida, segundo a teoria do livro da Carol Dweck, a gente pode entender na segurança do trabalho que a minha forma de pensar segurança muda, a minha forma de agir segurança e minha forma de agir segurança muda meu resultado de segurança. Então, falando de comportamento, a gente tem um longo caminho para fazer com que as pessoas entendam isso. E aí eu preciso, porque assim, né? Se deixar o professor... se deixar, nós temos mais, eu acho que 3 minutos por aí, né? Eu acho que é isso. Então, assim, rapidinho, mas é 1 minuto mesmo, é pitch, faz quando então você dá, aqui ó, o RH aproveitando do próprio veneno, a gente pede para as pessoas fazerem pitch em seleção. Então, vamos lá, né? Como é que eu peguei esse gancho, Márcia, que tu mencionou, assim, né? A gente aprende muito pela função das experiências, daí a gente reprograma. Mas que dica vocês dariam para que as pessoas que estão nos escutando, elas pudessem aprender que não seja pela dor? Que elas pudessem aprender realmente pela essa consciência, pelo amor, pelo autocuidado. Então, e que dica vocês dão para quem estão nos escutando? Mas assim, é 1 minuto mesmo, né? Diálogo. Acho que é abrir os canais de diálogo dentro da organização. Tem forma da gente não aprender pela dor, mas sim conversando, se atualizando, entendendo por que as coisas são feitas assim ou assado. Então, o diálogo. A liderança, principalmente, tem que aprender a dialogar sobre esses assuntos. Que maravilha. Sintetizando, temos segurança psicológica. Se a gente conseguir trabalhar as culturas das organizações de forma que elas realmente exercitem momentos como esse aqui, para os assuntos que são relevantes dentro desse contexto, e claro, aqui a gente está falando de segurança, mas poderia ser qualquer valor, ética. Vamos trocar um pouquinho, vamos conversar um pouco sobre isso e vamos criar essa nossa forma de tomar decisão aqui dentro. Ou, não necessariamente criar, mas reforçar. Quando eu estou falando disso, a gente está falando de criar momentos, e aí respondendo a pergunta de forma mais objetiva, criar momentos em que a gente possa sim se sentir à vontade de fazer, porque aqui tem um ponto interessante. Muitas empresas dizem isso, mas não fazem. É verdade. Isso. Maravilha. Gente, assim, ó, eu sempre peço, vocês têm uma dica de livro, uma dica de algum vídeo, alguma questão? Bom, livro tá aqui. Tá aqui. Esse é o principal, Uhum. né? Organização sem medo. Sem dúvida alguma. Sobre ele aqui, né? Sem dúvida, porque a segurança psicológica está aí, então a gente tem que abordar esse tema, aqui. Não só da segurança, né, em si. Tem vários, hoje, filmes que abordam indireta ou diretamente, né? Mas eu vou fazer vou puxar uma brasa para o meu assado, então, né? Já que a Jaque, né? Falou muito da BRH. A BRH, o ano passado, fez o Fórum de Saúde Mental. Esse ano ela pretende também fazer o Fórum de Saúde Mental. Olha quanto é atual ainda esse assunto e quanto as empresas precisam ainda entender o que devem fazer. Então, a gente está trabalhando para o 2º semestre pensar nesse fórum.
A gente vai ter agora nesse primeiro semestre o Fórum de Relações Trabalhistas, que também indiretamente a gente vai estar abordando esses assuntos que a gente falou aqui, né? Porque também muita coisa da relação do trabalho alterou em função desse momento. E o BRH tem cursos voltados para a saúde mental. Então, o meu convite, o grupo de estudos do Alexandre, que eu tenho que falar, né? Perfeito. E de saúde mental, que está abrindo agora. Vejam as redes sociais aí da BRH, que é com 2 pessoas incríveis, então podem participar dos grupos de estudos. Isso fica aí, a minha dica. São espaços, né? São espaços super acessíveis das pessoas poderem estar participando. Eu acho que esse realmente um grande ponto, que a gente possa não experimentar ter um acidente, não experimentar ter uma dor, não experimentar ter as pessoas adoecendo ou pedindo demissão por conta de não ter esses espaços. E é um espaço construído por todos, né? Todas as partes interessadas. Gente, estamos chegando ao fim. Esse foi o Mentes que Conectam, com Jaqueline Mânica, que trouxe então esse tema da segurança psicológica pensada sobre o viés das relações humanas, da segurança psicológica e da segurança do trabalho, com o Alexandre Eberle Alves e a Márcia Ayub, em parceria com a RDC TV. O podcast de hoje fica por aqui e todos os demais vão estar sempre passando pelo 24 ou 524 da NET, nas plataformas digitais e na RDC Play. Eu conto com vocês e até a próxima.